Bom, para expandir o assunto da reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com integrantes da FEBRABAN, recebemos agora o advogado, mestre em Direito Tributário, Bruno Romano. Oi, doutor, boa noite, seja bem-vindo. Liga o microfone, doutor, por gentileza. Desculpa, peço desculpas, eu estava no mudo. Uma boa noite, Kalina, uma boa noite, Elaine, e uma boa noite a todos os nossos telespectadores aqui da Jovem Pan. Bom, seja bem-vindo. Doutor, se nós conseguirmos caminhar, então, com essa reforma tributária ainda no primeiro semestre, né, como anuncia a Haddad, quais são as vantagens, assim, em quanto tempo a gente vai ter o resultado positivo dessa reforma, sentir, de fato, nós, cidadãos? Bom, a reforma tributária, ela está sendo planejada de uma maneira fatiada. O próprio governo já mencionou que a ideia é primeiro fazer uma reforma com relação ao imposto de renda e depois fazer uma reforma com relação à tributação sobre o consumo. O que nós vamos sentir nesse primeiro momento, com relação à reforma do imposto de renda, pode ser que venha a ser uma mudança na tabela do imposto de renda, que a gente vai acabar sentindo no ano que vem, né, quando nós formos realizar a nossa declaração de imposto de renda, em 2024, talvez a gente venha a sentir esse tipo de impacto. E a gente também, na segunda fase dessa reforma tributária, passando a reforma com relação à parte do consumo, pode ser, mas a gente não tem como prever efetivamente se isso vai ocorrer ou não, uma mudança na tabela de preços dos produtos que estarão nas bancas dos mercados quando a gente quiser fazer alguma compra em si. Doutora Elaine? A ideia é que a primeira etapa dessa reforma tributária se dê justamente na tributação sobre consumo. Dito isso, a gente pode ter aí uma configuração onde os estados já não tenham mais autonomia sobre o ICMS, e aí acaba aquela guerra ali do ICMS que os estados costumam fazer, né? Isso pode ter aí um efeito negativo no sentido de dar a esses estados a possibilidade de trazer um desenvolvimento regional? Com toda certeza, doutora Elaine, isso... Você vai, com a reforma tributária, em havendo a unificação dos tributos sobre o consumo em um só, que vai ser majoritariamente regido pela União Federal, isso vai, sim, de fato, retirar poderes dos estados, e com isso você vai ter esse impacto efetivo, porque os estados eles vão ser menos dependentes do seu próprio caixa e vão ser muito mais dependentes da contribuição que a União vai ter que passar a cada um dos entes federativos. Isso realmente é um impacto que pode sim ser esperado. Deve ser analisado com cuidado para a gente não criar aí uma desigualdade regional dentro do Brasil, né? A gente já tem, para não piorar essa situação, né? Com toda certeza, com toda certeza. Analisando hoje o pacto federativo que nós temos no Brasil, a nossa divisão, né, de competências, todos os estados eles têm a mesma competência para agir de maneira igual. Então, o estado de São Paulo ele tem o mesmo poder para a instituição do ICMS, assim como o estado da Bahia, assim como o estado do Ceará, assim como o Rio Grande do Sul, entre outros. E com tudo ficando centralizado na União Federal, a nossa federação vai virar muito mais uma confederação do que uma federação efetivamente. E com isso, os estados eles vão ter muito mais dependência do que na Constituição é chamado de fundo de participação. Então, de acordo com a arrecadação da União, vai haver uma divisão da receita por estado. E isso não é uma regra lá muito fácil de se compreender. Isso, inclusive, já foi judicializado, já foi levado ao STF, inclusive, causou um enorme problema, tanto que o Congresso Nacional, salvo engano, em 2016, se eu não estiver enganado, teve que correr às pressas para propor uma nova lei para reinstituir uma nova sistemática, porque o STF tinha julgado a sistemática anterior inconstitucional. Então, isso ainda vai dar muito pano para manga com relação a essa repartição de poderes na hora de receber uma fatia do bolo relativo à tributação.
Agora, Bruno, o Brasil tem inúmeras alíquotas, né, que torna a tributação um pouco transparente. Por exemplo, a alíquota de perfume, que é diferente da alíquota da água de colônia. Um litro de leite pode ter diferentes alíquotas, dependendo se é integral, desnatado, sem lactose, enfim. Essa reforma tributária em discussão pelo governo prevê acabar com essas diferenças? Por um lado, ela prevê, sim, acabar com essas diferenças, Kalina, porque essa reforma tributária ela planeja ter uma alíquota uniforme para todos os produtos, mas não só para produtos, também para serviços. Por conta disso, a reforma tributária ela tem um lado vantajoso, sim, porque ela vai trazer essa simplificação, porque seja o leite desnatado, seja o leite integral, seja o leite de soja, seja o leite de amêndoa, como vai ser tudo uma alíquota só, isso vai trazer simplificação e as empresas vão ter uma redução de custo periférico, até para saber como tributar. Afinal de contas, a classificação fiscal dos produtos é um verdadeiro caos no sistema tributário. Mas, por outro lado, apesar da gente ter essa verdadeira vantagem, essa uniformidade tributária com relação aos produtos, há um risco efetivo de majoração de carga tributária de uma maneira global dos produtos, porque os serviços também vão entrar na conta da unificação. E os serviços hoje, eles são tributados num teto de 5%, enquanto os produtos, se não houver nenhuma isenção, geralmente a média de tributação é de 18%, o ISS é de 5% e o ICMS é de 18%. Se você acabar unificando tudo de uma maneira uniforme, os serviços vão se tornar mais caros. E isso pode gerar um impacto de inflação para fins de governo, visto que hoje aproximadamente 65% do PIB é relativo à geração de serviços e não à relação de mercadorias. Doutora Elaine? A gente falou um pouquinho aí sobre a questão da reforma tributária impactar no desenvolvimento regional, né? Eu queria falar agora um pouquinho sobre o impacto na cesta de consumo dos brasileiros, né? Há uma pesquisa do IPEA que aponta que as maiores alíquotas de imposto recaem justamente sobre a cesta de consumo das famílias de consumo básico, das famílias mais pobres. E você tem uma alíquota menor para produtos que você vai vender ali, vai estar numa cesta de consumo de famílias com melhor poder aquisitivo. Com esta reforma, isso muda? Quer dizer, há uma previsão da gente ter pelo menos aí uma igualdade nessa questão de distribuição de alíquota de imposto? Sim, haverá uma mudança efetiva com relação a isso, porque, como mencionado, a ideia é justamente unificar a alíquota. Então, não vai haver mais essa distinção entre um produto supérfluo ou um produto mais essencial. Hoje, a Constituição até prevê de que os produtos essenciais devem sofrer uma tributação menor. Isso, inclusive, traz um grande impacto. Em tese, de acordo com o que diz a Constituição, o feijão deveria sofrer uma tributação do ICMS muito menor do que o caviar. A verdade é que essa ideia do que é essencial é muito subjetivo. O que é essencial para uma pessoa não necessariamente vai ser essencial para outra pessoa. E por isso, a tributação, em alguns casos, ela acaba ficando muito desigual. E eu gosto de dar como esse exemplo justamente o combustível. Todo mundo utiliza um veículo para se locomover, seja um veículo próprio, seja um veículo de aplicativo, seja um transporte público. Principalmente porque a nossa malha de transporte hoje é majoritariamente rodoviária. E mesmo assim, os estados insistiam e teimavam, via de regra, não todos os estados, em tributar os combustíveis a 25%. Só que os combustíveis são realmente essenciais para qualquer pessoa se locomover, a não ser que uma pessoa more próximo do trabalho, por exemplo, o que é uma minoria da população. E mesmo assim, a tributação sobre combustível é extremamente elevada, mesmo sendo um produto tão essencial. Então, uma reforma tributária nesse sentido vai trazer uma equalização para que a alíquota seja única para todos os produtos. Isso sim é efetivamente uma vantagem. O problema é que a reforma tributária, tal como colocado, não prevê qual vai ser essa alíquota. A ideia de mudança é na Constituição para prever esse tributo único, que está sendo chamado de IBS, né, Imposto sobre Bens e Serviços. Mas não há uma alíquota efetiva a ser estipulada, até porque isso vai ser trazido em lei, não na Constituição.
E o problema é qual vai ser essa alíquota. Se essa alíquota vier muito além do que a gente já está acostumado a pagar, por exemplo, 30%, e eu já vi alguns estudiosos relatando que a ideia de que a alíquota seja em torno de 25% a 30%, isso vai trazer mais prejuízo do que vantagem. Por isso, a reforma tributária ela é benéfica, por um lado, por trazer essa simplificação, mas, por outro, tem que ter muita parcimônia para saber qual vai ser a alíquota que será aplicada quando ela vier a passar, se vier a passar. Sobre a indústria, Bruno, a gente sabe que a indústria paga quase 1/3 dos tributos no Brasil. Com essa reforma, a ideia é que o setor responda por uma carga menor também? Em tese, sim, porque, como mencionado, a tributação ela vai se dar de maneira uniforme e pelos estudos que vinham sendo realizados, como o PIB brasileiro ele é composto em 65% aproximadamente pelo setor dos serviços, aumentando-se a carga tributária do setor de serviços, é possível reduzir um pouco a carga tributária do setor de produtos, bens, mercadorias, etc. A questão é, efetivamente, se vai haver, de fato, uma redução de carga sobre produtos. Isso ainda está muito no plano das ideias, para falar a verdade. A ideia, de fato, é mudar a Constituição, até para prever essa alíquota única, mas o problema é, hoje, a tributação se dá de 18% sobre produtos especificamente, 18% em média de ICMS, sendo um produto sendo industrializado, tem mais 10% de IPI em média, mais 9,65% de PIS e COFINS. Dá uma tributação bem elevada. Estavam falando de uma carga média de 25% a 30%. Somando ICMS, IPI e PIS e COFINS, vai haver uma redução de carga. Uma redução sutil, mas vai haver uma redução de carga. O problema é qual vai ser o impacto com o setor de serviços. Por quê? Por representar 65%, de fato, pode vir a acarretar inflação. Mas, para o setor da indústria, sim, tem toda a condição de ser vantajoso e trazer benefício para a população quando vier a adquirir produtos, seja ele qual for. Elaine? Eu tenho a preocupação de, dada essa urgência que Haddad tem pontuado, né, ele quer colocar em votação já e quer em abril já ter aí a primeira fase dessa reforma tributária assinada, promulgada, a minha preocupação é da gente não ter aí uma consulta pública, ouvir as instituições, ouvir a sociedade justamente para aparar essas arestas e não ter problemas do tipo uma alíquota muito acima ou privilegiar segmentos e onerar outros, criar aí alguma desigualdade regional. Faz sentido essa preocupação? Total, Elaine, eu concordo 100% com o seu comentário. Há sim essa preocupação, visto que quando não há uma consulta específica para saber, não com a população como um todo, afinal de contas, essa é uma questão muito técnica, mas sim, se não houver uma consulta para fazer uma análise apurada de qual deve ser a alíquota específica, como se deve se dar o modelo de tributação, como deve se dar o modelo de unificação de tributária, como deve se dar também um regime de transição, porque hoje nós temos um caos tributário e simplesmente mudar da noite para o dia para um regime muito mais simplificado vai trazer um caos, ainda que seja momentâneo, vai trazer um caos também. Então, há necessidade sim de ter uma análise específica, apurada, que muitos técnicos da área do direito tributário e da contabilidade, os contadores também têm que se fazer presentes, até porque eles são quem mais coloca a mão na massa nesse momento. Tem que haver, de fato, uma consulta pública para que os técnicos da área consigam avaliar, de fato, qual que é o melhor modelo, qual é o melhor regime, um regime de transição adequado, para que a gente não saia de um caos tributário, tanto que muitos juristas dizem que nós vivemos no manicômio tributário, e eu concordo, e a gente venha a sair desse manicômio tributário e acabe caindo em outro manicômio tributário, e às vezes até pior, porque essa análise vai se dar de maneira muito apressada e sem o devido estudo, como deveria ter. Afinal de contas, a gente está falando de algo muito sensível e que impacta a vida de milhões e milhões de brasileiros. E sobre a criação de um imposto único, Bruno, para a cadeia de consumo, o chamado Imposto sobre Bens e Serviços, é um bom caminho? É um bom caminho, isso vai trazer sim simplificação, Kalina. Afinal de contas, hoje, como mencionado, quando você produz um bem, você tem que pagar ICMS, IPI, PIS e COFINS.
já causa um desgaste. Se for importado o bem, você na importação ainda vai ter que pagar imposto de importação. Então você começa a ter um emaranhado de tributos que vão incidindo sobre a mesma coisa. E você vai reduzir tudo isso a um tributo único, que vai ser o IBS, né, o Imposto sobre Bens e Serviços. Para aqueles que são prestadores de serviço, a mesma coisa. É no mínimo ISS, PIS e COFINS. E você já vai reduzir 3 tributos para um só. Sem contar outras contribuições que podem vir a incidir no meio da cadeia tributária. Isso tudo vai ser reduzido para uma tributação única e que vai simplificar de fato, vai diminuir custos periféricos. Analisando do ponto de vista gerencial, para a empresa vai ser muito mais benéfico. Afinal de contas, vai ser muito mais simples compreender o sistema tributário. Principalmente, voltando até no início da nossa conversa, com relação a essa distinção de mercadorias. O que é leite de colônia, o que é perfume, o que é bem de perfumaria, o que é bem de sabonete, por exemplo. Isso já traz muita dúvida, isso vai ser simplificado. Então, de fato, pela linha da simplificação, a reforma tributária tem muita vantagem e faz muita razão de existir. Agora, da linha da alíquota e do regime, isso ainda precisa ser muito mais bem alinhado, porque isso ainda não foi devidamente esclarecido. Bom, e por fim, essa simplificação, redução da carga tributária pode diminuir a sonegação de impostos? Isso depende. E eu falo depende porque a simplificação, por um lado, vai facilitar a estrutura como um todo. Mas a carga tributária, se ela for demasiadamente elevada, não vai contribuir na redução da sonegação fiscal. Eu explico. Existe um estudo já bastante antigo de um economista chamado Laffer, que criou a curva, né, de Laffer, que fala que existe um ponto máximo ou ótimo de tributação. E que quando você supera esse ponto máximo ou ótimo, as pessoas se sentem incentivadas a sonegar, e aí com isso a arrecadação começa a reduzir. Por isso, se a alíquota for uma alíquota razoável e necessária também para o financiamento do governo, essa alíquota vai trazer uma diminuição da sonegação, porque os custos periféricos para se compreender o sistema tributário vão ser facilitados. Contudo, se a alíquota começar a ser demasiadamente elevada, vai chegar um momento que vai se atingir esse ponto ótimo, e aí, mesmo pela questão financeira, os contribuintes vão se sentir naquela ideia, se eu sonegar e eu não for pego, vale a pena. E aí a arrecadação começa a reduzir. Por isso, não só a simplificação tem que ser analisada, mas a carga tributária tem que ser minuciosamente analisada para que o tiro não saia pela culatra. Tá certo. Bruno Romano, doutor, obrigada pela entrevista. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Kalina. Boa noite, Elaine. Eu agradeço muito pela oportunidade e estou sempre à disposição. Uma boa noite também a você, telespectador da Jovem Pan.